No estudo de hoje, nós vamos entender a importância do dia 12 de outubro para a cronologia bíblica. E essa data é muito importante, mas antes vamos ver, primeiramente, que essa data está baseada também lá no calendário do dilúvio. Baseado nesse calendário, pela data atual, na época, podemos dizer que o dia 19 de março foi o primeiro dia da criação. Nós já analisamos isso durante todo o estudo da cronologia. Mas, baseado no calendário de hoje, gregoriano, devido à supressão de 10 dias na mudança do calendário juliano para gregoriano, né, de 4 de outubro pulou para 15, então o calendário, com base na data atual, ele seria exatamente o que ele foi 19 de março, passa a ser 29. Então, tivemos aí como primeiro dia do mês de Abib Nisan sendo 29 de março, né, correspondendo ao dia 19 desde a criação. Então, no dia 8, nós tivemos aí o 10º dia do segundo mês, foi quando Noé entrou na arca. E aí, então, no dia 15, 7 dias depois, é que começou a chover por 40 dias. A chuva parou no dia 24 de junho, né, se o calendário fosse hoje, né? Como no calendário antigo, essa data foi aí entre dia 13 e 14 de junho, né? Mais precisamente, porque quando retroage muito, pode dar uma diferença de um dia a mais ou a menos. E então, né, o que aconteceu no dia 24? Nós, podemos dizer assim, né, esperamos acontecer algo. E até chutamos, vamos dizer assim, poderia acontecer o quê? A guerra, mas foi, digamos, o contrário. Foi, na verdade, o fim da guerra, nesse dia 24 de junho. Nós vimos que os 12 dias de guerra, que Israel começou no dia 13 de junho, então concluiu-se aí no dia 24, incluindo o próprio dia 13, dá 12 dias. E quem determinou o fim da guerra? O fim da guerra que determinou, e ainda deu o nome, né, a Guerra dos 12 Dias, foi aquele que ele mesmo se disse que era o dono do mundo, né, dono do planeta. Trump diz que manda nos Estados Unidos e no mundo. Então, podemos dizer assim, ele está surgindo como o dono do mundo, né? Ou seja, não a pessoa, mas a nação, né? A nação que está dominando o mundo. E claro que isso é profético, né? Está no Apocalipse 13, lá quando fala da besta, né? Da besta da terra, que parece cordeiro e fala como dragão. E essa profecia se refere aos Estados Unidos. Então, com isso, ele está tomando posição no mundo, se posicionando como realmente quem vai cumprir a profecia. E ele determinou que encerrasse a guerra. E com a sua ordem, ele então passou a cumprir. Tanto o Irã como Israel terminaram a guerra. E isso realmente foi um espanto para o mundo, né? Porque ele determinou e até disse, né, que se tivesse algum caça, os caças de Israel tivessem se dirigindo para o Irã para bombardear, como realmente estava, então ele mandou que voltasse, né, que Netanyahu mandasse que voltasse. E foi exatamente o que aconteceu. Ele anunciou cessar-fogo, determinou e ainda disse, né, que deu a ordem para não jogar as bombas. Ele advertiu Israel após que Netanyahu prometeu ataques poderosos ao Irã. Então, exatamente o que aconteceu. Israel cancelou o ataque, cancela o ataque maior contra o Irã e ordena a volta de caças, porque quem determinou, né, foi justamente esse que se posicionou como aquele que vai dominar o mundo, ou que domina o mundo. Isso está justamente de acordo com a profecia. E observe que nem a China nem a Rússia disseram nada, não se atreveram, não se intrometeram e, digamos assim, deixou os Estados Unidos reinar só. E é isso exatamente que está na profecia bíblica. E foi exatamente o que aconteceu no dia 24 de junho. E depois do dia 24 de junho, a próxima data a ser analisada é exatamente essa, 12 de outubro. E é essa data que nós vamos agora entender à luz, né, da história, da Bíblia e da cronologia. De acordo com o calendário do dilúvio, no 27º dia do terceiro mês, então foi o período que a chuva parou, depois de 40 dias. E daí em diante seguiu-se mais 110 dias até o 17º dia do sétimo mês, quando a arca então encalha nas montanhas de Ararat, depois de 150 dias. E essa data, como a gente chega à conclusão de que
essa data é 12 de outubro. Aí a gente vai para a queda da Babilônia. Vou dar um salto aqui. E nas crônicas de Nabonido, ele deixou registrado lá que Babilônia caiu no dia 16 de Taxirito, ou Taxiru, que deu origem ao nome ao 7º mês que os judeus adotou no calendário, né, que é Tishri, né, o Tishri atualmente. Então, essa data, a queda do Império Babilônico, ela ocorreu no dia 17 de Taxirito, e a Bíblia registra lá em Daniel 5,30, que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E que data é essa? Então, quando a gente vai para o conversor de calendários, essa data, 17 de Tishri, ela está exatamente aqui apontando para o dia 12 de outubro do ano 539. Isso está no conversor de calendários, esse novo milênio. E ele informa que pelo calendário da época, né, o que é o juliano, exatamente é 12 de outubro. E o calendário ele precisa ser fixo, né? Embora o calendário de Israel é móvel, mas ocorreu uma data fixa que serve de parâmetro para todas as outras datas. Daí então nós vamos ver que essa data, 17 do 7º mês, que é 17 de Tishri, né? Na Babilônia Taxiru, Taxiruto, e essa data então corresponde a 12 de outubro. Isso quer dizer que o dia que a arca encalhou lá no Monte Ararat, na verdade Ararat é uma cordilheira, são vários montes, e num dos montes do Ararat, né? E aí foi no dia 12 de outubro que a arca encalhou. E aí isso celebra o fim, né? O fim do dilúvio. Noé saiu da arca e então eles saíram para expandir, multiplicar e encher a terra. Mas essa data também, ela foi a data da fundação de Babel, não da Torre de Babel, mas a cidade de Babel que deu origem à Babilônia, que foi construída na planície do Sinear, ou de Shinar, como está na Bíblia. E isso ocorreu no ano 2030, 20 anos depois do nascimento de Abraão. Abraão nasceu no ano 2010, e então, né, de acordo com a cronologia judaica, né, que o Sedeolam Rabá, ele identifica que Babel surgiu 20 anos depois do nascimento de Abraão, embora eles datem lá com outra data, mas o que importa é essa diferença de data que eles colocam 20 anos depois do nascimento de Abraão. E como Abraão nasceu em 2010, pela cronologia que nós estudamos, então Babel foi fundada em 2030 por Nimrod. Interessante é que se você ligar o ano 2030 AM, né, ou seja, desde a criação, com o ano 2030 atual, nós vamos ver como ele se relaciona, se liga. Mas outro detalhe é que Babilônia caiu, né, no dia 12 de outubro de 539, no dia 17 de Tishri, que é 12 de outubro. Então essa data serve de parâmetro para o dilúvio, e também nessa mesma data, 12 de outubro, ocorreu o descobrimento da América, quando Colombo então descobriu a América e pisou em solo americano pela primeira vez. Isso ocorreu aí no ano 5462 AM, né, desde a criação. E a diferença que nós vemos entre a queda de Babilônia e o surgimento da América também são 2030 anos. Né? Parece uma coincidência, né? Mas eu não creio em coincidência, né? Deus, ele gosta de brincar com os números, digamos assim, né? Ele é muito exato, específico e muito organizado. Então isso aqui não são meras coincidências, né? Isso aqui é Deus agindo. E então nós podemos ver que ao relacionar o surgimento da primeira Babilônia, podemos destacar o fim dela em 2030. Assim como a queda da Babilônia antiga, né, faz surgir a nova Babilônia, né? O novo Império Babilônico, que é encabeçado pelos Estados Unidos. Ela apenas, então, vamos dizer assim, mudou de sede. Ela ressurgiu nas Américas, a nova Babilônia, que hoje domina o mundo, com toda a sua cultura, tecnologia, educação e tudo que envolve esse conceito filosófico, né, e educacional, tudo que eles exportam e controlam o mundo através dos filmes, cinema, da sua filosofia, da ciência. A ponto de que a maior guerra hoje que os Estados Unidos trava contra o mundo, né, em questão de imigração, porque todo mundo quer ir para lá, como fosse uma terra prometida, né, lá onde tudo de bom acontece. Então, a gente pode ver que a relação dos números não são acasos. Eu não acredito que
tudo isso aqui são acasos, mas foi tudo bem planejado e detalhado. E daí nós podemos entender que no ano 2030 tem a perfeita ligação com o fim da Babilônia, né? Se é o fim do tempo da graça, também é o fim da Babilônia e será o fim do reino desse mundo. Então, e tudo isso está relacionado ao dia 12 de outubro. Logo, nessa data, dia 12, a gente espera, né, o que vai acontecer algo. Eu não vou dessa vez arriscar o que pode acontecer, né? A data aqui está dizendo que algo vai acontecer, pode ser algo grande, algo que abale o mundo, mas vamos esperar, né? Porque o que acontecer realmente nessa data, então indica que toda esse traçar, toda essa cronologia e essa data que estamos estudando, ela tem uma base aqui bíblica, conforme a cronologia bíblica. E nós chegamos também a esse ano 2030 por outro tipo de cálculo, que é quando Deus chamou Abraão, né, para constituir a nação de Israel, e essa nação durou 1960 anos, até o ano 70 depois de Cristo. Então, do chamado de Abraão até o fim do Estado da nação de Israel como povo de Deus, foi um período de 1960 anos, que corresponde a 4 vezes 490 anos. E quando agora nós somamos esse mesmo período de tempo, né, de 1960 mais 70, o ano 70, nós também chegamos ao ano 2030. É algo fascinante, né? É algo que nos deixa alerta. E o que eu quero então que vocês entendam é que Jesus depois de ser batizado, observe aqui no livro de Marcos, né, fala de João Batista, depois João dá testemunho de Jesus, né, então Jesus vai ser batizado, então ele vai ser tentado, e quando ele volta para a Galileia, a primeira mensagem dele é exatamente uma mensagem de tempo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Então há uma mensagem aqui de tempo que se refere à plenitude do tempo que Jesus veio, né, nascido de mulher. E então essa profecia é a profecia de Daniel, que exatamente apontava para a vinda do Messias. E Jesus cumpriu. Quando ele disse o tempo está cumprido, ele está se referindo à profecia que se referia a ele no tempo exato que ele deveria vir. O apóstolo Paulo, ele nos diz aqui para nós, né, que, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas ele diz aqui o seguinte, ó: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. É óbvio que a gente não tem como saber o dia, a hora da volta de Jesus, né? Não tem realmente como precisar. Os calendários, eles não são, eles dão a diferença de 3, 4 dias, até 14 dias. Eu estava vendo aqui vários modos de fazer esse cálculo. Então, o calendário hebraico, ou aliás, o calendário judaico, um calendário persa, o calendário gregoriano, juliano, mas eles apresentam a diferença em média de 15 dias. Então, não tem como dizer o dia exato. Mas os nossos estudos não se baseiam aqui em adivinhar a volta de Jesus, o dia da volta, mas a proximidade, ou seja, se estamos próximos ou não. Eu não vou dizer aqui que ainda faltaria 100 anos, 200 anos para Jesus voltar. Não tem como, né? Inclusive, né, a cronologia aponta que esse tempo é breve. Então, para a gente pelo menos ter noção da brevidade do tempo, né? Não querer datar a volta de Jesus, porque mesmo que a gente datasse, mas Jesus não vem da data que eu disser. Ele vem quando ele quiser. Então, a gente precisa ter noção do tempo em que nós vivemos. Não só o tempo do mal, o tempo, a época dos acontecimentos e eventos, mas o tempo real mesmo que a gente está vivendo, o quão próximo nós estamos perto da volta de Jesus. Então, isso é importante a gente ter esse entendimento. Não estou tratando aqui de profecia de tempo, nem querendo datar a volta de Jesus, mas o estudo da cronologia, tudo aqui baseado na Bíblia, está claro para nós que Deus deixou aí meios de a gente então conseguir entender tudo que vai acontecer dentro aí de um tempo, né, especificado, de um tempo que a gente realmente tem encontrado aí através de cálculos e viu que essa data é muito importante. Então, vamos aguardar, né, próxima data, baseada no calendário do dilúvio, mas não só do dilúvio, como da queda de Babilônia,
e aí a gente vê que tem referência com os outros acontecimentos do descobrimento da América, e aí também a gente entende que em 2030 não é o fim do mundo nem o fim do sexto milênio, mas é o fim da pregação do Evangelho com o fechamento da porta da graça. Pode ocorrer, né? Não estou dizendo que vai ser. Não é a data que determina, mas é o evento que a gente está esperando que aconteça. Então, 12 de outubro é uma data que pode ocorrer algum evento aí grande e assim de um abalo mundial. A princípio não vou arriscar do que pode ser, porque pode, vamos dizer assim, a data está certa, a gente pode errar no evento, então vamos aguardar. E se realmente ocorrer, então, para a gente ter certeza que os cálculos aqui estão certos, o estudo da cronologia está correto e não se trata de heresia, não se trata de alarmismo, não se trata também de fanatismo. O que a gente quer que a gente entenda o quão próximo a gente está, e isso nos leva a gente a procurar mudar a nossa vida. A gente tem sonhos aqui nesse mundo, sonhos de progredir, sonhos de sucesso, sonhos de carreira, de dinheiro, de carro, de riqueza, de fama, de casa nova, de tudo mais, mas o que é isso diante da proximidade de podemos dizer assim, de faltar entre 5 e 6 anos para o final de todas as coisas. Você vai levar 4, 5 anos para se formar, medicina 6 anos, direito 5 anos, e a maioria dos outros cursos 4 anos de graduação. Então, quando você terminar a sua graduação, o mundo se acaba e vai valer a pena. Então, isso é um modo de a gente poder nos despertar para mudar nossos valores, mudar nossos pensamentos, nossas conquistas, nossos anseios e colocar nas mãos de Deus. Deus tem um plano para a sua igreja, para o seu povo e para cada um de nós. E se todo mundo se unir para cumprir o plano de Deus, que maravilha, né? Mas se cada um ficar correndo para realizar seus sonhos, para que realize as suas vontades e ainda querer que Deus realize seus sonhos, quando na verdade Deus tem um único sonho para toda a humanidade, aí vai se chocar, vai ser um problema, né? Então, a mensagem precisa ser pregada em todo mundo. Precisamos, né, Deus vai precisar, como já sempre tem precisado, de missionários, tanto local como ao redor e a nível mundial. Então, na medida que o tempo se aproxima, precisamos muito mais de missionários, investir nossos meios, recursos, talentos, tudo que a gente puder para que Jesus venha logo, a menos que alguém não queira que Jesus venha, né? Mas queremos que Jesus venha, queremos um novo céu e nova terra. Vamos entender o quão próximo nós estamos do final e aí realizar o sonho de Deus e então aguardar ansiosamente a sua vinda. Que Deus abençoe a todos.